Olá, pessoal do oitavo ano. Vamos aí a mais uma aula de gramática. Lembrando que hoje é uma reposição, certo? Por isso a gente está tendo o vídeo aí no sábado. A gente vai começar, dar início hoje a um conteúdo novo, certo? Processo de formação das palavras. Eu vou colocar aí para vocês o exemplo lá que tem no livro de vocês aí na página 210, certo? No anúncio fala o seguinte: Hortifruti apresenta a incrível rúcula. Como você pode perceber, esse anúncio dá uma comparação com um determinado filme, certo? Ou seriado de TV. Eles fizeram aí tipo uma comparação desse anúncio com um seriado de TV e um filme também, certo? Esse seriado, que também é um filme, é o filme aí do Incrível Hulk. Foi uma série de televisão, né, norte-americana que virou filme em 2008, baseada aí nos quadrinhos da Marvel Comics. Nela, o personagem Dr. David Bruce Banner descobre que a radiação gama poderia gerar força descomunal e resolveu testar aí nele mesmo. Depois de um tempo, ele descobre que, sob pressão, transforma-se num homem monstro de pele verde, grande e musculoso. Mas aí o que será que esse filme tem a ver com o anúncio de uma rúcula? Observe que a palavra ou expressão diferencia o produto oferecido pela Hortifruti nesse anúncio, certo? Neste capítulo, nós vamos ver aí ampliar os nossos conhecimentos sobre os processos de formação das palavras. Observe estas palavras e descreva aí como elas são formadas: superpoderes e hortifruti. O que será que tem a ver aí esses superpoderes com hortifruti? Hortifruti, será se o anúncio está tentando induzir as pessoas de que se alimentar de verduras, no caso aí a rúcula, você vai ficar forte, certo? Como o personagem do filme. Será se ele quis passar aí essa ideia para o leitor? É lógico que ele quis repassar aí para o cliente, para o consumidor, né? Para quem também vai ler o anúncio, a ideia aí de ficar forte, de superpoderes, se você se alimentar aí com hortaliças e no caso aí específico a rúcula, certo? Mas não é isso, não é dessa informação que a gente vai ver, e sim das palavras que ele utilizou aí para fazer esse anúncio, superpoderes e hortifruti, certo? A gente vai ver aí as características dessas palavras. O que você pode perceber aí nessas duas palavras, hortifruti, certo? Nós temos aí a formação dessas palavras com dois radicais, superpoderes, certo? E nós temos aí hortifruti. Esse processo de formação de palavras é denominado aí processo de composição. Só passando aí o exemplo para vocês. Superpoderes ou bem-estar. Os radicais aí mantêm íntegros ou aglutinados, isto é, quando a união traz aí alteração nos radicais. Por exemplo, pernalta, perna alta. É uma junção aí de duas palavras. Então, pernalta aí, ele vai modificar a palavra perna, certo? Então, uma palavra dá origem à outra e através do radical. Boca aberta, certo? Então, são duas palavras diferentes que, juntando os radicais, formam aí uma única palavra. Para vocês entenderem melhor aí qual a diferença entre aglutinação e justaposição, eu vou passar aí para vocês aí o exemplo de cada um, certo? Para vocês entenderem melhor. Justaposição ocorre quando há uma união de dois ou mais radicais
sem que a estrutura das palavras primitivas seja aí alterada. Exemplo, sabiá, laranja. Vai continuar, aliás, sabiá, laranjeira. Vai continuar sendo aí um sabiá. Só vai mudar aí a espécie, não é isso? Formou-se uma palavra por composição. O novo significado designado aí um tipo específico de sabiá. Então, não mudou aí a palavra primitiva, mesmo acrescentando aí o radical laranjeira. As palavras compostas por justaposição podem aparecer aí de 3 maneiras diferentes. Nós temos aí ligadas por hífen, sempre viva, roda gigante, obra-prima. Ligadas normalmente, exemplo, micróbio, pontapé, passaporte. Então, essas palavras aí, elas não têm hífen, certo? E não mexem aí, não modificam o sentido da palavra primitiva. Ligadas por preposição e hífen. Cão do mar, água de colônia. Agora vamos ver aí composição por aglutinação. Ocorre quando é formada aí pela união de 2 ou mais palavras e há modificação na estrutura das palavras primitivas. O que isso quer dizer? Pode modificar aí o sentido da palavra, o significado da palavra aí quando se é colocado a radical. O radical, isso acontece aí na composição por aglutinação. Exemplo, planalto, plano mais alto. Pernilongo, perna mais longo. Então, você pode observar aí que pode modificar aí o significado da palavra de acordo com a colocação do radical. Como você pode observar, há uma modificação aí na palavra primitiva. Uso do hífen. Hoje a gente vai dar início aí também a esse assunto, certo? O uso obrigatório do hífen em algumas palavras. Na próxima aula a gente vai dar continuidade a esse assunto. O hífen é um sinal gráfico usado aí na língua portuguesa, basicamente em 4 contextos diferentes, certo? A gente vai ver aí alguns desses contextos. Unir elementos de palavras compostas, como a gente viu no exemplo anterior. Unir elementos de palavras formadas por derivação prefixal. Marcar ligações entre o verbo e o pronome. Separar sílaba em final de linha. Nós temos aí esses casos aí do uso obrigatório do hífen. Vou passar para vocês aí alguns exemplos, certo? Casos em que emprega-se o hífen. Quando o prefixo termina com vogal e o segundo elemento se inicia com a mesma vogal. Aí é obrigatório o uso do hífen. Nós temos aí anti-inflamatório, arqui-inimigo, contra-argumento, certo? Micro-ondas, micro-ônibus, semi-internauta, aliás, semi-interno, ultra-apressado. Segundo caso, quando o segundo elemento se inicia com a letra H. Exemplo, anti-herói, ultra-humano. Na próxima aula, a gente vai dar continuidade aí a esses contextos que o uso da crase é obrigatório. Lembrando que nesse conteúdo não é preciso aí anotar nada no caderno, vocês só precisam acompanhar aí pelo livro, certo?